João, capítulo 6. Acompanhe na sua Bíblia essa leitura, dizendo o seguinte: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele nem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe então Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, dizendo: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram e que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Amém. Diga comigo assim: o que é isso? O que é isso? Tão pouquinho para Para tanta gente. tanta gente. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Amados, quando a gente se olha, eu quero frisar aqui um único versículo dentro desse texto, o nome de um rapaz cujo nome não aparece. E eu gostaria que você falasse o seu nome agora. Qual é o seu nome? Vai. Esse rapaz é você, essa rapazinha é você, irmão. Na história não aparece o nome, mas havia um rapaz, diz o texto, que estava ali no meio deles. E esse texto, durante essa semana, para ser mais exato, na segunda-feira, eu comecei a meditar nesse texto e foi vindo ao meu encontro. E o que me chamava a atenção para a minha reflexão pessoal, a qual eu quero hoje partilhar com os irmãos, de que eu sou mais um no meio da multidão. Diga comigo: eu sou. Não, com convicção: eu sou mais um no meio da multidão. Diz o texto que havia 5.000 homens. Jesus, ele atravessa o mar, na verdade um lago gigante, grande, pega o barquinho com seus 12, mais alguns que o seguiam de perto, mais uns 70. Mais para frente nós vamos reparar que os 70 já são mais 70, mas passa a ser 500, que sempre estavam com Jesus. Mas nesse momento diz a palavra que Jesus atravessou esse lago da Galileia, o mar da Galileia, e quando ele chega em um determinado lugar,
ele percebe, quando ele sobe num monte, numa parte mais alta da terra, e ele conversando com seus discípulos, ele percebe que de longe havia uma multidão vindo. Aqui diz que havia aproximadamente 5.000 homens. E o homem não anda sozinho. Normalmente anda com a esposa. Para aqueles que iam buscar a palavra, traziam não somente a esposa, como os filhos. Segundo os estudos, os historiadores, acredita-se que havia mais de 20.000 pessoas vindo nas terras, subindo montanhas e descendo montanhas, montes, beirando a praia, se sacrificando, e eles olhando de Jesus, atravessando esse lago, o mar da Galileia. Quando fala mar, na verdade não é mar, é um lago, e eles foram acompanhando por terra. Só que Jesus cortou um caminho. Nesse cortar, ele chega primeiro no lugar, sentado com seus discípulos, começa a conversar. E de repente, passado-se algum tempo, ou 1 hora ou 2, a multidão começa a chegar perto. E Jesus faz uma pergunta a Filipe: o que daremos para eles para comer? A preocupação de Jesus foi essa. Só que Jesus, agora, diz o texto, está experimentando a Filipe, a fé dele. O que faremos? Olha o texto aí, leia aí comigo. No versículo 5, Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? A multidão estava ainda chegando, mas de longe, Jesus, olhando, já se preocupou, porque ele já sabia no seu espírito o que ele tinha que fazer, mas ele tinha que ensinar, ele tinha que chamar a atenção dos seus discípulos. E ele pergunta a Filipe, só que ele pergunta alto, não cochichando ou de voz muito baixa, mas que todos pudessem ouvir, pelo menos os 12. Aonde compraremos? Para pães. Como compraremos pães para dar para essa multidão comer? E eu acredito que André, ele saiu correndo, desceu correndo ali aquele pedaço de montanha e foi perguntando: você tem pão? Você tem pão? Você tem pão? Você tem alguma coisa? Ou quem sabe, ele conhecia aquele garoto, aquele rapaz, aquele jovem, e sabia que aquele jovem era aventureiro, que gostava de passear, de andar, de fazer caminhada. Quem sabe André o conhecia. Mas o texto diz que André pega o rapaz pelo braço e traz perto de Jesus. E diz para Jesus: ó, há um rapaz no nosso meio, esse rapaz, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. O texto diz peixinho. Provavelmente um carazinho, né? Um cará. Ou uma sardinha pequena. Uma sardinha, como era lago, água doce, provavelmente peixe de água doce, não era um dourado, peixinho. Quando André me traz e ele vê, então ele faz o quê? Peça para o povo se assentar. Agora presta atenção, eles estão num lugar mais alto, um relevo, uma pequena montanha. E eu acredito que os discípulos não começaram a gritar, mas começaram a fazer sinal: sente, sente. E todo mundo começou a sentar-se. Diz aqui a relva, uma mata pequena, baixa, um capim, um gramado. E aí todo mundo sentando. Tenta imaginar isso: uma pequena montanha, o povo chegando, Filipe escuta Jesus falando,
como compraremos e aonde compraremos? André escuta a pergunta de Jesus. Provavelmente André sai correndo perguntando se alguém tinha pão, ou se conhecia alguém da região que pudesse comprar ou vender. Mas ele vê um rapaz que diz, provavelmente o rapaz também, sei lá, quem sabe diz: eu tenho pão, eu tenho 5. É meu. E ele pega o rapaz e leva até Jesus dizendo: olha, só tem esse aqui que tem pão. O nome dele não aparece. Jesus manda todo mundo se assentar. Imagine todo mundo se assentando. E Jesus fala assim para o rapaz: me dá um pouco que você tem. Me dá o pouco que você tem. Eu conversava com a bispa hoje, foi hoje, né? Eu tive que parar de falar algo que Deus já está dando no coração dela, que Deus está dando no meu coração, mas sou obrigado a falar uma frase aqui importante, não tem como fugir por causa do texto. Pesquisando e analisando, como do meu costume, que é analisar a palavra para poder ministrar, dentro dessa situação, querendo trazer para os dias de hoje, e hoje na televisão apareceu uma propaganda eleitoral, dizendo assim: alguém planta, alguém rega, alguém colhe, é levado para os moinhos, que é enchido nos caminhões, que é levado para as grandes fábricas para a produção. Isso não é campanha eleitoral. Que é levado depois para as grandes distribuidoras, chegando nos armazéns e chegando nas pequenas vendas, que chega na sua casa em 1 quilo, que é colocado na sua mesa para comer. Primeiro começou com grande quantidade na fazenda, e depois foi levado para o silo da separação, distribuído nos caminhões, para chegar nos grandes atacadões, para levar para os armazéns e vendas pequenas, para chegar na tua mesa. Dentro disso, hoje olhando, eu falei: Deus, não tem como não pregar isso. Deus faz tudo ao contrário. Fala comigo assim: Deus faz tudo ao contrário. Segundo a minha inteligência. Veja bem, quantas pessoas havia mais ou menos naquele local com Jesus? 20 mil. Aproximadamente 20 mil. pessoas. E havia um rapaz que tinha quantos pãezinhos? 5. E quantos peixes? 2. Exatamente. Glória a Deus. Jesus faz o contrário. Ele pega do pequeno para distribuir para os gigantes. E nós fazemos parte dos gigantes. Glória a Deus. Ele se preocupou logo em primeiro lugar, quando nós estávamos vindo pelo caminho onde Jesus estava. Não foi assim que você fez hoje? Você saiu da sua casa, vindo para cá, atravessando uma rua, atravessando algumas ruas, andando no trânsito, pegando o ônibus para vir para cá. Você começou a ouvir, Jesus já começou a perguntar aos anjos dele: o que nós vamos dar para ele hoje? Mas Jesus já sabe o que tem que dar para você. Você tem algo para dar para Deus hoje, que é o tal foi a tua adoração. E Deus vai abençoar nossas vidas. E nós vamos saciá-los hoje. Quando ele olhou para a multidão, ele disse: o que nós vamos fazer para dar para eles? Simplesmente, o Senhor já sabe o que tem que fazer conosco. Mas alguém comum, no meio de uma multidão como você, tem algo para dar para ele. Glória a Deus. O seu amor, sua fé, seu louvor, sua adoração é o suficiente para ser distribuído para todos nós a bênção do Senhor nessa noite. E quando Jesus ele pega os pães, ele agradece ao Pai Celestial. Ele glorifica, ele exalta o Senhor, ele abençoa aqueles pães.
E eu fico imaginando a cena daquele garoto, daquele rapaz, daquele jovem, cujo nome dele não aparece na história, cujo aqui os evangelistas, quando escreveram, não falaram o nome dele, mas ele estava ali do lado. E olhando para as mãos de Jesus, dizendo: aquele pão era meu, aquele pãozinho era meu. E agora Jesus, ele diz o seguinte: chamou os discípulos, chamou 12 deles, e pegou o pãozinho e repartia. Pegava o pãozinho, quando ele dava a mão para aquele discípulo, parece que o povo voltava de novo. Ele tirava de novo, dava para o outro, voltava de novo. Ele começou a multiplicar. Ele começou a multiplicar. E foi sendo distribuído para quase 20 mil pessoas. E quando foi jogado dentro de um cesto, onde tinha cesto, alguém estava andando com eles. Jesus não estava carregando cestos, os discípulos não estavam carregando cesto, mas aqueles que seguiam Jesus provavelmente vinham da lavoura, vinham da pesca, vinham do seu trabalho. Alguém por acaso estava com 12 cestos e deram para os seus discípulos: eu posso ajudar, logo aqui, ó, segura aqui o cesto. E os 12, aparece agora a situação, há cestos nessa história. Alguém está carregando o cesto. E quando começa a se colocar o pão, o peixe, multiplica-se. Quanto mais você tira, mais Deus dá. Quanto mais você quer, mais o Senhor lhe presenteia. Quanto mais você estiver sentado, diz a palavra de Deus, eu costumo dizer esse texto aqui, constantemente eu repito, quando o profeta Isaías recebe a palavra de Deus dizendo: calai-vos, ó ilhas e povos e nações. Assente-se, respire, busque fôlego, descanse e vamos pleitear, ou seja, vamos conversar. Jesus disse assim: calma, sente-se, descanse. E Jesus disse para os seus discípulos: diga para o povo descansar. Porque eles estão caminhando na terra, nas areias, em volta do lago, cascalhos, ruas, pedregais, pedregulhos, árvores estavam no caminho deles. Chegaram cansados. E Jesus, reconhecendo de longe o seu cansaço e a sua fome, mandou sentar-se. Então começa a sonhar, começa a viver isso. Quando você lê o texto bíblico, você começa a se imaginar, você se transporta para aquela região, você se transporta para a história, você começa a viver do seu lado toda a cena. Tem hora que eu me pego quando estou lendo o texto, parece que eu estou no meio da situação. Parece que eu estou andando juntamente com aquele povo. E Jesus está dizendo: sente-se. Até que a hora que é distribuído o pão, quando alguém tem algo para dar para Deus. Não havia dinheiro. E se houvesse o dinheiro suficiente, segundo o entendimento do que nos diz, não havia lugar para comprar um pão para 20 mil pessoas. Eu duvido que você saia daqui agora e vá no mercado que tem aqui atrás gigante e consiga 20 mil peixes, 20 mil pães agora. Eu duvido que você vá lá no final do Cocaia e busque os 2 mercados gigantes que tem lá. Ou vai até a Estrada dos Morros e vai até o final e procure ver se acha 20 mil pães. É impossível. Aquilo que o homem não pode lhe oferecer agora, imediato, mas eu sirvo um Deus que pode nos dar imediato uma vez. Jesus estava ali para agradecer por causa de um rapaz, uma pessoa qualquer, no meio de uma multidão. Não é assim a sua vida? Somos mais um no meio da multidão. Eu não sei se você já teve a infeliz ideia de querer fazer o que eu já fiz algumas vezes, ir a 25 de março no final de ano. Você se perde. Você olha ali, dá medo quando você solta da estação, quando você desce ali na São Bento, quando você põe o pé naquela ladeira, quando você vê
aquele formigueiro fervendo, dá vontade de chegar para a esposa e falar assim: vai você, eu fico aqui te esperando. E ela cata mesmo, vamos embora. Quando fala, vamos para o centro de São Paulo, eu já disse: você não quer ir sozinho com a tua mãe, com a tua irmã, com as tuas filhas? Raramente eu quero ir com ela lá. É muita gente, e tem gente que tem prazer. Eu tento imaginar a cena da Fabíola e da pastora Val, na 25 de março, quando elas foram buscar os presentes para a campanha. Então são coisas que você olha assim, é uma multidão gigante. Quem somos nós no meio daquela multidão? E Deus, Ele olha um por um e conhece um por um no meio da multidão. Eu sou mais um no meio da multidão. E Deus me conhece. Diga comigo, eu sou mais um no meio da multidão. E Deus me conhece. Não é à toa que Deus olhou para Davi e disse: eu te escolhi, no meio das malhadas eu te resgatei. Deus, Ele olha para você e para mim, Ele te enxerga, meu irmão, minha irmã. O que você tem para dar para Deus hoje? O que você pode dar para o Senhor hoje? A sua adoração, o seu louvor, a evangelização, a pregação, a intercessão. Pessoas estão dependendo de ser salvas e abençoadas por sua culpa. Deus, Ele precisa de você, porque Ele chamou cada um de nós. Já vi pessoas pregando já: Deus não precisa do homem. Irmãos, como que não? Se Deus não precisasse, não separaria 12. Se Deus não precisasse, não chamaria e não levantava profeta. No sentido de precisar porque Ele precisa, não. Mas Ele quer chamar você para ser usado. Ele precisa para que você seja usado como um vaso, para que você seja uma bênção. Aquilo que você está recebendo hoje, a palavra é: eu sou mais um no meio da multidão. Só que eu faço a diferença. É isso que eu quero que você entenda hoje. Eu sou mais um no meio da minha parentela, mas eu faço a diferença. Eu sou mais um no meio da minha vizinhança, mas eu faço a diferença. Eu sou mais um no meio do meu trabalho, no meio das pessoas que me cercam, mas eu faço a diferença. Glória a Deus. Aonde eu estiver, eu vou fazer a diferença. Eu tenho que ter os pães, eu tenho que ter o peixe, eu tenho que ter a unção, eu tenho que ter o brilho de Cristo, eu tenho que ter a glória do Senhor me envolvendo. No meio de quase 20 mil ou mais de 20 mil pessoas, havia um rapaz. Quem sabe de manhã cedo, acordou dizendo: bença pai, bença mãe. E a mãe disse: ó, a sua bolsa, sua forja, já tem pãozinho, tem peixinho. Você vai passear, vou dar umas voltas por aí. Era um garoto. E mal sabia que aquele dia seria o marco da sua história para alimentar mais de 20 mil pessoas. Quantos de nós saímos da nossa casa sem saber o que vai acontecer? Quantos de nós planejamos, projetamos algo em nossas vidas, mas no meio do caminho, Deus muda a história. Me lembro que a Luciana, me permita, naquele dia, naquela noite, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de situações, uma cabeça perturbada por palavras que foram lançadas, passou de frente à igreja. E Deus tinha uma história para mudar na vida dela. E mudou. E a família está aqui hoje. A parentada está aqui hoje. Porque naquele dia, Deus escreveu a história dela diferenciada. Hoje Deus quer mudar a sua história. Hoje Deus quer escrever uma história diferenciada, mas você tem que se lançar, você tem que se deixar Deus fazer na tua vida. Aquele rapaz saiu de manhã, sem rumo, sem direção. Quem sabe chamou a atenção dele vendo um povo andando numa procissão, uma passeata. Quem sabe ele perguntou para mim: o que é isso? O que está acontecendo? E alguém disse: ah, é o Messias, é um profeta aqui de Belém, é um homem que faz milagre, é um homem que quando abre a boca, nós sentimos a paz. E ele falou: então vamos ver quem é.
se vocês já foram na Praça da Sé, aqui na Praça Getúlio Vargas, na Avenida Dom Pedro, e vê uma pessoa brincando, fazendo algumas coisas, e um monte de gente cercando em volta, fazendo um círculo. Chama atenção. Até aquele pessoal que fica parado, prateado, chama atenção. Deus quer chamar a sua atenção hoje. Deus quer que você saia da sua casa e siga. Siga a direção de Jesus. Porque você pode ser mais um daqueles que no meio da multidão pode mudar uma história. Aquele rapaz mudou a história. Porque André foi lá, não sei como, não diz a palavra, mas ele disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Sabe que hoje podemos falar que você está aqui e tem algo para dar para o Senhor? A sua oração, sua intercessão, seu louvor. Deus quer usar você. Feche teus olhos e incline a tua cabeça. Pense você agora. Pense que você esteja agora saindo da sua casa, como aquele rapaz que saiu de casa, sem direção, sem rumo, e que no meio do seu caminho havia uma multidão aglomerada à sua frente. E na sua curiosidade ele quis saber quem estava ali. E alguém provavelmente lhe falou: é Jesus, o Filho do Deus vivo. Imagine essa multidão passando de frente a esse local. E Jesus resolveu parar nesse local, assentados, como eu e você agora aqui nesse local. Deus quer experimentar Felipe. E Deus quer olhar para a sua vida agora. O que você pode colocar nas mãos de Deus? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Deus quer trazer para você a multiplicação na sua vida, nos seus bens, na sua vida, no seu ministério. Quem sabe chegou a hora de você mudar o seu conceito. Quem sabe você chegou o momento de você tomar uma postura com Deus e dizer para Ele: Senhor, a partir de hoje não me apresento mais vazio, mas vou andar na tua presença. Deus quer nos abençoar. Eu quero interceder pela sua vida. Quero pedir para o Senhor receber das tuas mãos aquilo que você pode dar para o Senhor agora. Eu quero orar por você.